os espíritos para suas comunicações. É claro que quando não tem outros espíritos, se utilizam daquele instrumento que está ali, à sua disposição. Mas é raro que a história da árvore, voltando, a árvore boa vai produzir bons frutos. Então Jesus foi bem claro, reconhece o verdadeiro profeta pelas suas obras. Vejam o que ele está produzindo, você vai ver se realmente ele é uma pessoa que está trabalhando para o bem, é uma pessoa que tem boa vontade, porque o próprio Jesus deixou bem claro que só a intenção não basta. Tem que haver a intenção e tem que haver o preparo. É importante. Agora, ainda nesse caminho, Claudete, aí alguém está nos perguntando lá, e como que eu vou ficar sabendo se o que ele está falando é verdadeiro ou não? Ele disse para mim que se eu fizer assim, eu vou me livrar do fulano ou do ciclano, ou eu vou conseguir isso do ciclano ou do ciclano. Por esse caminho aí a gente consegue descobrir qual que é o bom? Consegue, sim. Sabe por quê? Porque os bons espíritos, eles não trazem mensagens de cunho particular. É muito difícil. Só se houver uma necessidade muito grande, e eu conheço pessoas que receberam essas mensagens, que mereciam, que estavam necessitadas. De uma forma geral, eles nos dão as mensagens de uma forma geral, que serve para instrução. Eles vêm para nos instruir, não para guiar nossa vida, porque aqui no mundo material nós temos todas as condições de fazer o que nós precisamos. Eles nos vêm orientar quanto à nossa conduta, quanto à nossa transformação moral, quanto à nossa renovação interior. E eles trazem as mensagens de cunho geral, coletivo. Se você tem um médium que sempre tem aquele mesmo espírito, que fica sempre ditando para ele as mesmas coisas e até cesseando, não deixando que outros espíritos ocupem esse instrumento mediúnico, é para a gente ficar um pouquinho assim, em alerta, que tipo de... é a história do guia, sabe? O meu guia me disse isso e eu faço, não penso, não vou analisar, não tem o que ser assim. Não tem que ser porque assim. Nós que somos encarnados, nós temos o hábito de ficar muito atento com os nossos irmãos. Vamos fazer um negócio, eu tenho que armar o caminho, eu tenho que preparar o dia e a hora. E os espíritos, bons espíritos, com eles não tem esse tipo de assunto. Ele trata da comunidade e também ele não dá nenhuma orientação que prejudique alguém, não é isso? Não Nada. Ele só que beneficia. Nem assim, o espírito que é mais evoluído, ele não vai fazer fofoca, ele não vai falar que tem alguém te perseguindo, fazendo alguma coisa contra você, ele não vai te colocar, ele não vai despertar em você um sentimento inferior de raiva ou de ódio, de maneira alguma. Ele vai querer realmente instruir para o bem. Olha, nós temos um exemplo vivo entre nós, que é o Chico Xavier, que infelizmente não está mais encarnado, mas continua nos orientando do plano espiritual. E com certeza ele trabalhando muito mais do que quando estava aqui encarnado. Chico Xavier nunca chegou para uma pessoa e falou diretamente alguma coisa, mas ele falava assim: nossa, é interessante. Numa roda, por exemplo, ele tinha que passar um recado para alguém. E esse recado não era uma coisa assim muito boa, né? Era uma coisa que iria acontecer. Os espíritos estavam contando para ele, mas ele não queria passar, ele não chegava para a pessoa: olha, seu filho vai morrer ou você vai sofrer um acidente. De maneira alguma. O médium realmente preparado, ele não faz isso, ele não fala abertamente as coisas que ele está vendo. Ele falava assim: olha, como é triste uma mãe que perde um filho. Serviu para todo mundo que estava ali. E nós temos um exemplo de uma amiga nossa que estava presente e o filho dela estava prestes a desencarnar, e ela falou assim: coitada a outra. Ela achou que era a outra
que o filho ia desencarnar. Por quê? Porque ele não chocava as pessoas. Mas ele já preparou, ele lançou uma sementezinha, ele né? também utilizava da orientação dos espíritos Dos maiores, espíritos né? maiores. Nós estamos te passando isso, mas é para você Justo. ajudá-los. É claro, não é para ir lá contar, né? E ele, quantas vezes ele mesmo falava que ele sofria influências de espíritos inferiores e muito, que provocavam, que tentavam fazer com que ele desvirtuasse. Ele sofria muito com isso, porque todo médium, a mediunidade, ela é uma faculdade orgânica. Então ele vai tanto perceber as coisas boas como as coisas ruins também à sua volta. Depende do médium, a filtragem, depende dele, da sua conduta moral, da sua boa vontade, da sua personalidade idônea, a aproximação dos espíritos bons que vão trabalhar com ele. Mas isso não quer dizer que ele não esteja sujeito alguma vez ou outra a alguma queda, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Eu vou falar um pouquinho sobre isso ainda e depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre alguma coisa que Chico falou a respeito. Um amigo meu, esses dias atrás, me procurou e me disse o seguinte, ele veio praticamente fazer uma consulta, né, como se eu pudesse ser bom consultor nessa área. Mas ele diz assim, olha, eu visitei um centro espírita, eu estou com problema físico, estou sentindo isso, e o orientador me disse que eu tenho que desenvolver a mediunidade, porque tem um espírito que está me acompanhando, que eu tenho que desenvolver a mediunidade, porque senão eu não vou ter condições de melhorar essas condições. Claudete, como que a gente pode ouvir isso? Nossos amigos que estão nos ouvindo, como é que a gente pode ouvir isso? Qual o tipo de cuidado que a gente tem que ter? O cuidado é o seguinte, se tem um espírito que o está acompanhando, porque muitos, não é porque é um dirigente de casa espírita que ele está informado de tudo. É como nós falamos, nós somos humanos, então cada um está num nível de evolução, de conhecimento. Se ele está ali dirigindo uma casa espírita, primeiro, ele tem que ter todo cuidado na orientação. Se realmente essa pessoa está com o espírito acompanhando, e às vezes a gente sabe que é verdade, que existe muito isso, né? Qual que é a melhor forma dessa pessoa, vamos dizer assim, se livrar desse espírito? Não. Vamos lembrar o Chico? O Chico falava assim, por que mandar embora esse espírito? Por que nós não aprendemos juntos? Deixa o espírito junto e mude a sua atitude. Pega o evangelho, paute sua vida pelas orientações de Jesus. Faça o melhor que você pode na sua vida particular, em relação a você mesmo, a sua família, ao próximo. Mude a sintonia. Se esse espírito está querendo te atormentar e ele não está nessa vibração maior, normalmente você já se livrou dele. Mas é como o Chico falou, por que não aprender junto? Porque se você começar a fazer leitura do Evangelho, esse espírito não está junto? Ele está percebendo tudo que você está fazendo. Você está praticando uma boa ação. Às vezes pode ser um inimigo até de vidas passadas, tal, que está com raiva, mas ele está vendo a transformação do outro. Isso não vai tocar o coração dele? Então nós precisamos ter cuidado. Cuidado com as orientações que nós damos. E essas orientações também precisa prestar atenção no que chama-se desenvolvimento. Justo. Não é desenvolvimento mediúnico, não. Né? É desenvolvimento pessoal, né? Mudar a vida. Justamente. Isso aqui, né? E outra coisa, nesse caso mesmo, todo mundo que chega com alguma perturbação numa casa espírita vai precisar, entre aspas, desenvolver a mediunidade? Então seríamos só médiuns psicofônicos, né? Que seríamos só um bando de médiuns e não teria nem ninguém para atender esses médiuns. Nós sabemos que a mediunidade, em determinadas situações, ela aflora. E depois ela volta ao normal, se ela não for uma mediunidade de serviço, que a pessoa já assumiu um compromisso antes no mundo espiritual, ela vai
Realmente, se a pessoa mudar o seu modo de pensar, mudar o seu modo de agir, começar a fazer boas leituras, bons pensamentos,